Bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa questão que está muito presente na atualidade: o rearmamento da Europa. É um tema de facto complexo e, para nos ajudar a navegar estas águas, vamos analisar as ideias de um texto muito interessante. O que é isso? Rearmar a Europa, da autoria de Porfírio Silva. Este texto, convém dizer, foi publicado no blog do autor, o Machina Speculatrix. Atenção à pronúncia. É latim. Machina Speculatrix. Foi publicado a 13 de agosto de 2025. Sim, e a pertinência é total, não é? Vivemos tempos particulares. Uma guerra na Europa, instabilidade noutros pontos do globo, como o Médio Oriente, e alguma oscilação na política externa norte-americana. Tudo isto obriga a Europa a pensar-se. E como o Porfírio argumenta no texto, a pergunta pelo rearmamento é, na verdade, uma pergunta bem mais funda. Que lugar quer a Europa ocupar no mundo? Não é só uma questão de armas, pois não? Exatamente, é muito mais do que isso. Vamos então seguir a linha de raciocínio do texto. O Porfírio começa por questionar um pouco a narrativa habitual da ordem internacional liberal, ou aquela ideia da ordem baseada em regras. Ele recorda que esta ordem foi, em grande medida, desenhada pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, mas aponta para o que ele descreve como inconsistências, várias inconsistências na aplicação dessas mesmas regras. Dá exemplos, não é? As diferenças de tratamento entre, sei lá, a China e a Arábia Saudita, ou mesmo dentro da NATO, como se olha para a Rússia ou para a Turquia, ou então a forma como se avaliam conflitos diferentes, Ucrânia versus Palestina, ou a política de não proliferação nuclear aplicada ao Irão, mas talvez não tanto a Israel. Quer dizer, Pois, essa crítica à falta de um padrão único, não é? E isso estende-se, segundo o texto, à própria aplicação do direito internacional, que por vezes parece ser moldável às circunstâncias ou às oportunidades. Ele recorda exemplos como a intervenção da NATO no Kosovo em 99 ou a invasão do Iraque em 2003, ambas, bem, controvertidas do ponto de vista da legalidade internacional. E aponta também para os limites do Tribunal Penal Internacional, o TPI. Quer dizer, as grandes potências como o EU, China, Rússia, não fazem parte. E o resultado é que o foco muitas vezes recai sobre países africanos, o que levanta questões. Aliás, o Porfírio também nota como a própria visão sobre a globalização mudou radicalmente. Aquela ideia inicial de uma globalização benévola, muito falada quando a China entrou no OMC, bem, essa ideia deu lugar a uma percepção muito diferente. Hoje percebe-se que a interconexão também cria vulnerabilidades e até conflitos. Vimos isso com a dependência energética da Rússia ou a tecnológica da China. Foi uma certa ingenuidade, talvez. e essa análise das inconsistências e da mudança na visão da globalização leva a um ponto mesmo central no texto, a ideia de que o Ocidente não é um bloco uno, com interesses sempre alinhados. O Porfírio distingue bem o que ele considera serem os interesses estratégicos dos Estados Unidos, que passam muito por manter a sua posição dominante global, e os interesses mais específicos dos países europeus. E sublinha que esta divergência não é propriamente nova. Talvez a Guerra Fria tenha criado ali uma neblina, uma aparência de unidade contra um inimigo comum, mas na visão americana que o texto descreve, a Europa sempre foi uma peça. Importante, sim, mas apenas uma peça no jogo global. Sem dúvida. E o que torna isto muito claro, e o texto explora isso com dados, são as diferentes posições sobre tratados internacionais fundamentais. É bastante revelador. Peguemos nos direitos humanos. Enquanto todos os países da UE ratificaram convenções essenciais, direitos económicos, sociais e culturais, eliminação da discriminação contra mulheres, direitos das pessoas com deficiência, os Estados Unidos não o fizeram em muitos casos. O mais gritante, se calhar, é a Convenção sobre os Direitos da Criança. Os Estados Unidos são o único país do mundo que não a ratificou. O texto cita dados, acho que do Alto Comissariado da ONU, que mostram isso. Os Estados Unidos ratificaram muito poucos, tipo 5 de 18 tratados principais, enquanto a maioria na UE ratificou quase todos, entre 15 e 18. É uma diferença abissal. E este padrão não é só nos direitos humanos. Repete-se noutras áreas cruciais. Ambiente, por exemplo, convenções como a do direito do mar, da diversidade biológica, Estocolmo sobre poluentes, a Basileia sobre resíduos perigosos. A dinâmica é a mesma. A UE e os seus membros aderem, os Estados Unidos ficam de fora. E nas alterações climáticas, então, a posição americana tem sido muito instável, não é?
Não ratificaram Kyoto, depois entram e saem do Acordo de Paris consoante a administração. Contrasta com um compromisso europeu que, apesar de tudo, tem sido mais consistente. Esta divergência de fundo nos valores e nos compromissos internacionais é mesmo um dado essencial para pensar a tal autonomia europeia. Bem, voltando então à questão mais direta do rearmamento europeu. O Porfírio identifica aí desafios gigantescos. Não é só querer. Ele menciona, por exemplo, um estudo, acho que do Kiel Policy Brief, que estima que seriam precisos mais uns 300 mil soldados para a defesa terrestre europeia se não houvesse um apoio forte dos Estados Unidos. É um número. E aponta para uma ironia quase trágica. A possibilidade de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia ser vista por alguns como um desafio, porque, pronto, permitiria à Rússia recuperar militarmente. É um paradoxo. O texto também registra, claro, o aumento brutal da despesa militar no mundo e na Europa. Cita dados do CIPRI, aquele instituto sueco. Os números estão a subir em flecha. Pois, mas o dinheiro, como se costuma dizer, não é tudo. E neste caso, está longe de ser. Os obstáculos estruturais dentro da Europa são imensos. O Porfírio detalha bem a fragmentação. É gritante. O exemplo dos tanques é clássico. 12 tipos diferentes de tanques principais na União Europeia contra apenas um modelo nos Estados Unidos. Isto diz muito. Depois há o protecionismo. Cada país a querer proteger a sua indústria de defesa. Isto impede economias de escala, impede colaboração a sério. E junta-se a isto um atraso tecnológico europeu em áreas que hoje são decisivas. Caças de nova geração, defesa aérea, defesa antimíssil, comunicações seguras por satélite, a própria inteligência artificial aplicada à defesa. Há muito caminho a percorrer. E nem falamos das dificuldades em financiar e operar em conjunto grandes sistemas. Comando e controle, logística, dissuasão nuclear. São áreas muito complexas. Mesmo a cooperação com parceiros próximos, como o Reino Unido ou a Noruega, não é simples. E depois há a política interna da UE. Qualquer esforço de maior integração na defesa cria, inevitavelmente, vencedores e perdedores entre os Estados-membros e as suas indústrias. O que torna os consensos muito difíceis de alcançar. É interessante que, perante este cenário complexo na defesa, o Porfírio alarga a perspectiva. Defende que a segurança não pode ser vista só pela lente militar. E cita um relatório importante. Sim, um relatório do ex-presidente finlandês Sauli Niinistö, feito para a Comissão Europeia. E esse relatório identificou um leque muito mais vasto de desafios à segurança europeia. Fala da erosão das instituições multilaterais, das alterações climáticas e dos seus impactos devastadores, da instabilidade geopolítica em várias frentes, das ameaças híbridas, cyberataques, desinformação, da competição por recursos, por tecnologias, as migrações, o risco de pandemias. Quer dizer, a segurança hoje é mesmo multidimensional, percebe-se? Exatamente. E é precisamente por causa dessa multidimensionalidade que o Porfírio alerta para alguns riscos democráticos. Se a Europa se focar quase só na defesa militar e negligenciar tudo o resto, podem surgir tensões sérias. E até retrocessos. O texto dá exemplos muito concretos dessa tensão potencial. Menciona um discurso do Donald Tusk, quando apresentou a presidência polaca da UE em 2025. Pareceu opor a necessidade de rearmar ao Pacto Ecológico Europeu, como se fossem incompatíveis. Outro risco, que está implícito em alguns estudos que o texto cita, é esta ideia de que as regras ambientais ou os processos democráticos locais que podem atrasar a expansão de uma fábrica de armas, por exemplo, ou até as novas regras sobre inteligência artificial que a Europa está a tentar criar com foco na ética, que tudo isto possa ser visto apenas como obstáculos ao esforço de defesa. Há ali uma preocupação clara no texto que a urgência militar possa acabar por ser usada como desculpa para reverter avanços sociais, ambientais ou democráticos que foram difíceis de conseguir. Portanto, chegamos ao fim desta análise do texto. Qual diria que é a mensagem central, a ideia fundamental que o Porfírio quer transmitir? Bem, a ideia forte parece ser que, antes de mais nada, antes de uma corrida cega ao rearmamento, a Europa precisa mesmo de refletir a sério sobre o seu lugar no mundo, questionar as narrativas fáceis, como a da ordem liberal, e reconhecer os seus próprios duplos padrões.
O texto defende claramente um reinvestimento no multilateralismo, na diplomacia, na via negocial para resolver conflitos. Parece ser esse o caminho apontado. Isso é mesmo. O Porfírio não está a dizer que o poder e a força, incluindo a militar, não contam. Seria ingênuo pensar isso no mundo atual. Claro que contam. Contudo, o argumento central é que a capacidade militar deve ser vista estritamente como um instrumento. Um instrumento ao serviço de um projeto político claro para a Europa. E, idealmente, um instrumento que sirva a um caminho justo, coerente com os valores que a Europa diz defender. Definir e seguir esse caminho político, essa é que é a tarefa essencial. E é uma tarefa contínua, não é algo que se resolva de um dia para o outro. Fica claro que a questão tem muito que se lhe diga, muito pano para mangas, como se costuma dizer. Para quem quiser aprofundar todos estes argumentos, os dados, as nuances que Porfírio Silva apresenta, recomendamos vivamente a leitura integral do artigo. Relembramos então, o texto chama-se O que é isso rearmar a Europa e está disponível publicamente no blog do autor, Máquina Speculatrix. Uma última vez, a pronúncia latina, Máquina Speculatrix. Não perca o próximo número do mini podcast Máquina Speculatrix.